Dark Web e os riscos do ponto cego do ciberespaço. Lorena de Oliveira Paiva, Leandro Silva Costa e Eudilisa Lacerda Tinoco Boechat Cabral. Resumo: a Dark Web é um ambiente do ciberespaço que tem se tornado perfeito para navegar sem ser identificado, apresentando-se como um verdadeiro ponto cego. Entretanto, se por um lado, a possibilidade de não ser identificado garante ao indivíduo o direito fundamental à privacidade, por outro lado, deixa de resguardar a segurança, a esfera psicofísica e até mesmo a vida de diversos outros titulares de direitos igualmente fundamentais em sociedade. Convém explicar que o ciberespaço é constituído pela Internet com sua rede mundial de computadores interligados, não havendo fronteiras para a difusão das informações no ciberespaço, fato que impõe cuidados em relação à navegação em razão dos malefícios que podem vir a ser causados pela Dark Web, assumindo risco de proporções globais. Eis o problema: de que forma a Dark Web pode causar malefícios à sociedade. O presente artigo alerta sobre os riscos da Dark Web, bem como pretende aplicar a técnica de ponderação de interesses para se verificar no caso concreto qual dos direitos fundamentais em jogo se revela mais apto a ser resguardado, a privacidade da navegação ou a segurança da sociedade. Ante tais discussões, percebe-se a necessidade de regulamentação legal a respeito da identificação durante a navegação no ciberespaço, capaz de combater a prática de ilícitos que acontecem diuturnamente na Dark Web com graves consequências para a sociedade. A metodologia eleita é qualitativa, com base em pesquisa bibliográfica e pesquisa na web. Pode-se entender a Dark Web como um ponto cego não só na Internet, mas também para o sistema jurídico, já que é um espaço oculto dos meios de pesquisa convencionais de páginas não indexadas, tornando a Dark Web um ambiente de dificílimo rastreio, e exatamente por isso, um espaço obscuro a respeito do qual a regulamentação legal se faz imperiosa. Introdução. O ciberespaço, utilizado por grande parte da população, ocupa a menor parte dentro do espaço cibernético, cerca de 10%, enquanto a Deep Web ocupa cerca de 90%, parte inegavelmente expressiva. Dentro da Deep Web existem subdivisões, sendo a Dark Web uma delas, de longe, a mais preocupante. Aqueles que preferem usá-la geralmente visam o anonimato por inúmeros motivos. A garantia do anonimato acontece em razão da dificuldade de rastreio de suas páginas que são propositalmente não indexadas. Além disso, não há cadastro que recolha dados, ou seja, o usuário pode se manter anônimo durante toda a permanência na web. Mas afinal, o que seria indexar? Indexar significa fazer constar no índice, ou seja, na raiz do Google. Significa dar todas as explicações necessárias do seu site para o Google. Para que seu site seja encontrado nas buscas, Lima, 2016. Como a dinamicidade do direito deve acompanhar as mudanças sociais, em 2014 a Lei N. 12.965, conhecida como Marco Civil da Internet, foi a primeira a regulamentar a Internet no Brasil, ficou com o intuito de regulamentar as relações cibernéticas entre indivíduos e entre indivíduos e Estado, estabelecendo princípios, garantias e deveres. Em 2016, o Decreto N. 8.771, veio complementar o Marco Civil da Internet, e, em 2018, a Lei N. 13.709, dispôs sobre tratamento de dados pessoais,
inclusive na esfera digital, visando a proteção do direito fundamental à liberdade e à privacidade. Ambas as legislações, embora recentes, não trouxeram de forma expressa a Dark Web, que apesar de discreta, possui efeitos devastadores. A metodologia é qualitativa, baseada em pesquisa bibliográfica e pesquisa na própria web, em razão da escassa bibliografia sobre o tema, que é relativamente novo. Um Dark Web, contornos e conceito de ponto cego da Internet. De forma simples e clara, a Deep e Dark Web podem ser ilustradas por meio da metáfora de um iceberg, do qual apenas a ponta é a parte da web que os motores de busca convencionais, como o Google, conseguem alcançar, que todos podem encontrar, sendo a maior parte do iceberg, a parte não visível a todos, a Deep Web com suas subdivisões, sendo a Dark Web a parte obscura dela. Apesar de ser o lado obscuro da Internet, existe o lado libertador da web escura, já que também pode ser utilizada para troca de informações jornalísticas altamente sigilosas, ou para burlar um sistema autoritário de cerceamento, como ocorre em alguns países. Por esse motivo, o principal provedor de acesso à Dark Web recebe apoio financeiro. O uso mais comum desse ambiente sombrio da rede é feito por meio do Tor, um navegador encriptado que esconde a conexão original em várias camadas de redirecionamentos, como se fosse uma cebola. A sigla se refere justamente a The Onion Router. Por ser um ambiente onde dissidentes de regimes políticos autoritários podem denunciar abusos, o Tor recebe apoio financeiro de entidades como a Electronic Frontier Foundation, uma das principais organizações de defesa da liberdade de expressão na Internet, e o próprio Facebook já permite a navegação em sua rede por meio do navegador Faustino, 2019. Ocorre que infelizmente, e com bastante frequência, criminosos se utilizam do anonimato para encobrir sua identidade e praticarem delitos de toda espécie, tais como comercialização de órgãos, armas, mulheres, conteúdo pornográfico infantil, dentre outros conteúdos que na web rasa seriam interceptados, retirados do site e os autores responsabilizados conforme o ordenamento jurídico pátrio prevê. A Internet pode ser conceituada como rede internacional de computadores conectados entre si. É um meio de comunicação que possibilita o intercâmbio de informações de toda natureza, em escala global, com um nível de interatividade jamais visto anteriormente. A Internet funciona graças ao sistema TCP/IP, acrônimo de Transmission Control Protocol/Internet Protocol, o qual permite que diferentes computadores e dispositivos se comuniquem entre si. Leonard, 2019. Conforme explica Keldarun, 2017, P143/161, a Segunda Guerra é considerada um marco para a Internet, já que com diversos países em guerra, começou-se a pensar em formas de se comunicar com qualquer lugar do mundo e em alta velocidade. Com o término da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética iniciaram a Guerra Fria, e essas duas grandes potências começaram a desenvolver métodos de ganhar vantagem, sendo esse o ponto de partida. Em 1969, surgiu a ARPANET, que era uma rede de computadores desenvolvida pela ARPA e pode-se dizer que foi o embrião da Internet, porém, não era a única rede, pois também existiam a ARPANET e a SATNET. Decidiram juntar tais redes, mas para isso, precisaram desenvolver um mesmo formato de comunicação, para que elas se integrassem, e o protocolo eleito foi o TCP,
que tempos depois desmembrou-se para TCP/IP. A Deep Web, local que abriga a Dark Web, compõe a World Wide Web, dividindo o espaço com a Surface Web, conhecida também como Web superficial. Não é incomum confundir o conceito de Internet com World Wide Web, WWW, também chamada de Web, mas vale ressaltar que Internet e Web não são termos sinônimos. A Internet nasceu com o pós-guerra e o início da Guerra Fria, enquanto a Web surgiu anos após, facilitando e tornando a interface mais atrativa, fato que popularizou o uso da Internet por pessoas leigas. Maraziolo, 2019, narra que em 1989 Tim Berners-Lee criou a Web, WWW, e por isso ficou conhecido como pai da Web, e atualmente, vem se preocupando com a qualidade dos conteúdos nela circulantes, inclusive, teme o uso indiscriminado dos dados pessoais coletados pelos sites, e a fiscalização governamental do conteúdo acessado pelos cidadãos. Ponto cego é o lugar pelo qual não se consegue enxergar, ainda que exista. A Dark Web está localizada geograficamente na Deep Web, mas existem diferenças entre esses espaços digitais. Enquanto a Deep Web é apenas uma área da Internet inalcançável a partir de buscadores, a Dark Web consiste em páginas, fóruns e comunidades que ocultam seu conteúdo, ou seja, esses sites não podem ser acessados por meios convencionais. Garre, 2019. Ainda segundo Keldarun, 2017, por integrar a parte da web não indexada propositalmente, web escura, suas páginas são escondidas do usuário comum, e por isso atrai aqueles que pretendem garantir privacidade em suas conexões, já que suas páginas só podem ser encontradas por aqueles que sabem onde encontrar. Por exigir certo conhecimento técnico, esse ambiente é mais utilizado por hackers, crackers. Esses dois termos possuem significados diferentes, mas para os leigos, a diferenciação acaba passando despercebida. Nesse sentido, Santino, 2013, explica que hacker é o indivíduo que, utilizando de seus conhecimentos técnicos, elaboram e modificam softwares e hardwares, enquanto os crackers utilizam seu conhecimento para burlarem sistema de segurança de um software de forma ilegal. As características dessa parte da web formam um ambiente favorável à prática de crimes, em especial por sua extrema dificuldade de rastreio e devido ao anonimato nas comunicações. O conhecido caso do massacre ao colégio em Suzano/SP, que ceifou a vida de 8 pessoas em 13 de março de 2019, foi estimulado e planejado por meio de fóruns na Dark Web, que comumente estimulam o ódio às mulheres, à comunidade LGBT, negros, índios, nordestinos e inclusive à pedofilia. Segundo o jornal Folha de São Paulo, as investigações apontam que o crime vinha sendo planejado há cerca de 1 ano e meio. A dupla que matou 8 pessoas em Suzano, Grande SP, planejava o ataque há cerca de 1 ano e meio. A informação foi confirmada em sigilo por uma fonte policial que acompanha o caso, grifo do autor, Henrique, 2019. Esse foi um recente exemplo dos riscos que a Dark Web pode oferecer. Do ponto de vista digital, é um ponto cego, pois ocupa a parte da web que não está disponível aos olhos dos usuários comuns, pois exige conhecimento técnico, além de conhecer o exato endereço. Já do ponto de vista legal, pode ser considerado um ponto cego também, pois em razão de todas essas características já mencionadas, formam um espaço cibernético inalcançável pela lei,
não se conseguindo na maioria das vezes, identificar o autor e os destinatários de determinado conteúdo, muito menos interceptar antes da consumação dos delitos. Por isso atentados como o de Suzano/SP acontecem com tanta frequência em todo o mundo, sem contar outros delitos que se iniciam e consumam dentro da própria web, como os conteúdos de pedofilia. Os usuários da Dark Web, ainda que bem intencionados, colocam em risco a sua segurança e a segurança coletiva. Qualquer conteúdo existente na Deep Web deve ser encarado com desconfiança. Imagens podem ter sofrido edição, programas podem estar contaminados com vírus e grande parte das informações é imprecisa ou totalmente inventada. É essa falta de sensibilidade sobre o conteúdo da rede que traz mais riscos, principalmente para adolescentes ou adultos não acostumados com este ambiente. ROR, 2019. Muito embora a Dark Web tenha seu lado positivo, como a privacidade, é inegável a insegurança e os perigos por ela acarretados. Ponderação de valores entre a privacidade e a segurança dos usuários da Internet. As duas faces da Dark Web, garantia da liberdade de expressão e direito à privacidade x insegurança pública, levantam ao seguinte questionamento: até que ponto o seu uso irrestrito e desenfreado são benéficos? Os inúmeros fóruns que estimulam preconceito e atentados, indiscutivelmente ferem o princípio constitucional explícito da dignidade da pessoa humana, pois visam ferir e humilhar determinadas classes. O estudo do princípio da dignidade da pessoa humana é imprescindível, pois se caracteriza com base dos direitos fundamentais. Esse princípio assegura o respeito a todo e qualquer ser humano, pois todos são dotados de igual dignidade. Os direitos fundamentais caracterizam-se como princípios, considerando que, na hipótese de conflito entre eles, deve-se tomar a decisão que não retire a validade de nenhum deles, apenas deverá prevalecer um deles. Carvalho, 2006. Nos casos de colisão entre direitos ou princípios constitucionais, deverá-se utilizada a técnica da ponderação de interesses, tendo em vista o caso concreto, sopesando-se os efeitos de um e de outro direito de mesma hierarquia. Pode-se conceituar ponderação como técnica utilizada para a neutralização ou atenuação da colisão de normas constitucionais. Destina-se a assegurar a convivência de princípios que, caso levados às últimas consequências, acabariam por se chocar. Barcelos, 2018. A referida autora ainda destaca que a frequente flexibilização das regras constitucionais fragiliza o Estado democrático de direito, uma vez que favorece práticas tendenciosas do aplicador do direito, colocando em risco a segurança jurídica e o princípio da isonomia. O enfrentamento da ponderação entre o direito à privacidade e a segurança da sociedade faz-se necessário, pois no caso da Dark Web, são direitos de mesma hierarquia em colisão, coexistindo e coabitando o mesmo espaço. Sobre tais direitos fundamentais, frente à análise da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é uma qualidade inerente a cada ser humano, e que na qualidade de princípio fundamental possui como principal característica o fato de serem elemento e medida dos direitos fundamentais. Deste modo, observa-se que em regra a violação a um dos direitos fundamentais à privacidade estará sempre vinculada a uma ofensa à dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa impõe limites ao poder estatal, visando impedir que o poder público venha a violar a dignidade pessoal,
mas igualmente implica em que este mesmo Estado venha a promover a proteção e promoção de uma vida com dignidade para todos. Ramos Apuda Araújo, 2017. A colisão, em verdade, é do interesse particular, ter privacidade nas suas relações cibernéticas, e o interesse público, prevenção de crimes e garantia da dignidade da pessoa humana. A supremacia do interesse público em face do interesse particular é um princípio que, embora em determinados casos concretos possa parecer injusto, nas situações em geral, defendem a coletividade. Considerando a importância que os direitos fundamentais possuem na ordem jurídica contemporânea marcada pela preponderância das normas constitucionais, Daniel Sarmento, 2005, analisa o conflito entre a satisfação de interesses públicos e direitos fundamentais e manifesta-se, de plano, que o princípio da supremacia do interesse público não constitui o critério mais acertado para a resolução do conflito. Para tanto, propõe uma solução não por meio da dogmática do direito público, mas através da teoria dos direitos fundamentais. Em caso de colisão de interesses públicos primários voltados para a satisfação de uma meta coletiva e os interesses primários que sirvam para a garantia de um direito fundamental, Luiz Roberto Barroso sugere que seja realizada uma ponderação com base na observância de dois parâmetros: a análise da razão pública e da dignidade da pessoa humana, Baptista, 2011. 3. A necessária regulamentação específica. Arte. Segundo a disciplina do uso da Internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como, segunda, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais. Arte. Terceiro, a disciplina do uso da Internet no Brasil tem os seguintes princípios: garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Segunda, proteção da privacidade. Parágrafo único. Os princípios expressos nesta lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Brasil, Lei 12.965, 2014. Os fundamentos e princípios do Marco Civil da Internet, N 12.965/14, remetem a uma visão protecionista ao usuário, que goza de proteção à privacidade, direitos humanos, liberdade de expressão, dentre outras garantias. Inclusive, em seu artigo 8º, dispõe que privacidade e a liberdade de expressão são condição para o pleno exercício do acesso à Internet. Tamanha proteção à privacidade, o artigo 7º estabelece que a inviolabilidade só poderá ser quebrada mediante ordem judicial. Surge o questionamento: se na Dark Web não há meio de identificação do usuário, como cumprir uma eventual exigência judicial? A Lei N. 13.709/18 de Tratamentos de Dados Pessoais, bem como o Decreto N. 8.771/16, também se mostram ineficazes com relação à Dark Web, pelos mesmos motivos do Marco Civil da Internet. Além de ferir as leis que tratam do conteúdo digital, a Dark Web, a partir do momento que se serve de refúgio a criminosos e armazena conteúdos ilícitos, fere também outras leis, como por exemplo o Código Penal. Em geral, todas essas transações existentes na Dark Web são quitadas através da moeda digital Bitcoin. Inclusive, pode-se utilizar essa moeda para lavar dinheiro, afinal,
Toda organização criminosa depende de dinheiro para se manter, e recebe dinheiro pelas atividades que realiza. O crime de lavagem de dinheiro consiste em dar aspecto limpo a um dinheiro de origem suja, ou seja, é mascarar a ilicitude da origem do dinheiro, para que pareça ter vindo de fonte lícita e legítima, e em razão do anonimato presente nesse campo digital, tornar-se um lugar propício. Segundo o Ministério da Economia e Fazenda, o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, visava identificar e examinar situações suspeitas de práticas ilícitas, aplicar penas administrativas para pessoas obrigadas para as quais não exista órgão próprio que regule ou fiscalize, sem prejuízo da competência dos demais órgãos e entidades. Sobre o termo pessoas obrigadas, estabelece: pessoas obrigadas são aquelas para as quais existe uma obrigação legal para a prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Dentre as obrigações estão o dever de identificar clientes, manter registros e comunicar operações financeiras. São pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial, e a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários. Brasil, Ministério da Economia e Fazenda, 2019. Pela descrição de pessoas obrigadas, páginas da Dark Web que realizam movimentações financeiras, teriam obrigação de identificar clientes, manter registros, percebe-se a vedação do anonimato, além de comunicar operações financeiras. Atualmente o COAF está extinto, por efeito da medida provisória N. 870 de 2019, mas em tese, a Unidade de Inteligência Financeira, UIF, coordenada pelo Banco Central, dará continuidade na função e combate à corrupção e lavagem de dinheiro que o COAF vinha desempenhando. Com a medida provisória em vigor, o COAF fica extinto para dar lugar à Unidade de Inteligência Financeira, UIF. O órgão que é estratégico no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro deixou o Ministério da Economia. Brasil Globo. Jornal Nacional, 2019. O fato que torna a Dark Web ainda mais atrativa é que ela, em conjunto com a moeda digital, por exemplo, o Bitcoin, uma das moedas digitais, poder ser transferida para qualquer pessoa, desde que haja saldo na carteira digital para se transferir. Além disso, a pessoa não precisa identificar o proprietário do valor, podendo inclusive excluir e criar uma nova carteira a qualquer momento. Tais valores não passam por nenhuma instituição financeira, pois possuem estrutura própria e são criptografadas, o que as tornam ainda mais seguras. Embora digital, cria-se um mercado real. O anonimato financeiro depende do anonimato do número de IP do usuário, Calderon, 2017. Diferente das moedas não digitais, como real, dólar, peso, e todas as outras, a moeda digital é válida em qualquer lugar do mundo, e qualquer pessoa pode ter uma conta, basta que tenha acesso à internet, o que facilita ainda mais a lavagem de dinheiro, e sem dúvida se torna um imenso desafio às autoridades.
A impossibilidade de cumprimento de ordem judicial para quebra da inviolabilidade, o não atendimento às especificações do COAF, bem como os outros aspectos demonstrados, constatam o caráter anômalo desse espaço cibernético, necessitando, portanto, de regulamentação específica, que leve em conta suas particularidades, para que deixe de ser um ponto cego ainda que apenas no quesito legal, sob pena de se tornar um eterno espaço propagador de insegurança e riscos. Conclusão. O tema do presente artigo é atual e desafiador, em razão da escassez de conteúdos bibliográficos e científicos sobre o assunto, fato que o torna instigante. Apesar de não tão recente, a web, a parte indexada ou a não indexada, ainda carece de regulamentações, principalmente pela alta mutabilidade do meio cibernético, mas em especial Dark Web, parte não indexada, que compõe a Deep Web, necessita de uma regulamentação específica que consiga surtir efeitos nessa camada digital. Conforme demonstrado, embora em última ratio, a técnica de ponderação entre os direitos fundamentais ameaçados é a melhor solução, buscando justamente a proteção coletiva, que é elemento fundamental à concretização da dignidade da pessoa humana, inspirador dos direitos fundamentais, pois destituindo-se as pessoas da dignidade, nenhum direito faria sentido. Atualmente, por todas as características da web escura e sua consequente ausência de disciplina legal, há uma incontestável ameaça e efetivo risco à sociedade digital e física, não só de âmbito nacional, mas em escala global, daí a necessária regulamentação legal da Dark Web.